Bom dia! Com alegria! Bom dia! Isso quem fala é o Josimar Lara. Mas eu também sou Lara, eu posso falar bom dia com alegria. Não quero ver, ou se vejo algum mal em você. Sinto muito, me perdoe. Te amo. Coloquei uma musiquinha bem de fundo hoje pra nós. Sinto que não é Oi, real. Ednilze, tudo E bem? acredito que existe o mal. Sinto muito. Tudo bom, Claudete? Bom dia e boa tarde, né? Porque eu também ainda tô com o meu almoço aqui, gente. Olha só, não posso virar meu pratinho aqui para mostrar para vocês, mas hoje eu vou comer um creme de abóbora. Oi, Ângela! Que bom que você tá aqui com a gente. Vou comer um creme de abóbora, porque ontem foi domingo, dia de alguns exageros, né? Então, eu vou comer um creminho de abóbora. Vou deixar ele aqui do lado, pra mim. Com trilha sonora, isso mesmo. Eu já tomei um copo de suco verde. Agora eu vou tomar minha taça de água saborizada. Por que eu tô falando isso? Porque hoje nós vamos começar a Semana da Saúde do Cuidador. E na Semana da Saúde do Cuidador, nós queremos falar do quê, gente? De saúde, bem-estar, de cuidar da mente, de cuidar da alimentação, de cuidar do nosso corpo físico. Por quê? Porque a gente não pode desanimar. E o tema de hoje é dicas para não desanimar com tantos desafios do dia a dia. Dicas para não desanimar com tantos desafios do dia a dia. Então veja só, e quem é que vai falar conosco sobre esse assunto? A Claudete Bom, uma terapeuta maravilhosa lá de Cascavel, que eu já aprendi tanto com ela, gente, e ela também é responsável por muitas coisas, inclusive o meu sucesso. Quando eu estava lá atrás, no início da minha carreira, foi a Claudete que me levantou, que me ajudou a estruturar minha saúde mental. Oi, Claudete! Tudo bom? Bem-vinda na nossa live! Bem-vinda! Obrigada pelo convite. Muito Que feliz bom! de estar aqui e participar com vocês. Que bom! Olha só quanta gente que entrou, a Cláudia, o Valdir, meu amigo ali de Balneário Camboriú, várias pessoas estão indo, a Flavinha, todo mundo aí antenado, querendo conhecer as dicas, né, para passar esses desafios que a gente tem enfrentado no nosso dia a dia aí. Mas, como eu disse para vocês, a Claudete, gente, ela tem uma bagagem maravilhosa e ela vai se apresentar para vocês e vai contar um pouquinho da pessoa dela primeiro, e você fique ligadinho aí que as dicas são maravilhosas. E agora vocês vão ver por que eu tenho esse astral aí legal, né? Claudete, se apresente para nós. Obrigada. Às vezes parece que está cortando um pouquinho, não está não, está normal. Tá normal, meio travadinho, mas tá vindo. Eu acho que tá bem. Então tá bom. Boa tarde, gente. Obrigada pela acolhida. Obrigada por estarem aqui. E eu acho que é muito importante a gente aprender a lidar aí com os desafios, né? Os desafios do dia a dia, como que a gente faz. Na verdade, a vida sempre é um desafio, mas parece que agora está maior ainda, né? Porque maior. Hoje eu sou terapeuta, eu ajudo pessoas, já ajudei muitas pessoas, mas eu também já precisei de muita ajuda no passado. Teve uma época da minha vida onde eu tomava remédio para dormir, eu tomava remédio para depressão, eu tomava remédio para um monte de coisa. E aí o que eu fiz? Eu comecei a buscar uma forma alternativa ou complementar, talvez nem seja a palavra certa, né, Sônia? Alternativa, mas é complementar, porque a gente pode estudar muito, ter várias faculdades, ter mestrado, pós-graduação,
mas a gente não aprende a olhar para nós, né, para dentro da gente, o que fazer, Isso por que eu mesmo. estou assim, por que eu preciso desse remédio, por que eu preciso, né, eu não consigo ficar bem sem esse remédio. E aí eu comecei realmente um estudo, um olhar para dentro de mim, que a gente pode chamar de autoajuda. Tem gente que não gosta muito, eu não gosto de autoajuda. Mas, na verdade, não é autoajuda, é autoconhecimento. E quando eu comecei a olhar para dentro de mim, muitas coisas começaram a mudar na minha vida, graças a Deus. E uma delas foi me libertar daqueles remedinhos, né? E conseguir hoje. Claro que é sempre um desafio. A nossa vida é um constante desafio. A gente nunca vai estar totalmente, né? Sempre zen, sempre boa. Não, a gente vai ter desafios, mas é muito bom quando a gente aprende a lidar com os desafios que a vida apresenta para a gente, né, Sônia? Sabe, Claudete, que as cuidadoras, elas também têm um desafio muito grande pela frente agora, principalmente com a pandemia, porque elas já vêm trabalhando com a pessoa idosa, que algumas delas, nem todas, porque a gente tem que aprender sempre que existe idoso saudável e que existe idoso com patologias e comorbidades, né? Que a gente tem que, nós somos a solução dos problemas da pessoa que nos contrata como cuidadores. Então, nós não podemos ir para a casa da pessoa idosa choramingando, né, em baixo astral, ou assim, até com uma doença que não é física, mas é uma doença que está lá dentro da gente, que a gente nem sabe que é uma doença emocional, né? Então, o cuidador, ele tem um desafio muito maior agora no dia a dia dele, por conta também da pandemia, porque ele já sai de casa assustado com o que ele vai encontrar pela frente, né? Por isso que nós gostaríamos que você falasse um pouquinho e desse umas dicas para nós, cuidadores, para a gente se fortalecer, para a gente se aumentar a nossa energia, né? Não deixar baixar essa frequência energética do nosso organismo e da Mas nossa isso mente, né? é muito importante o que você falou, frequência energética. E o que é frequência energética, né? O que é a nossa frequência, a nossa vibração? Vamos substituir pela palavra sintonia. É a mesma coisa quando você quer sintonizar a TV Tarobá, lá, Tarobá aqui não, Bandeirantes aqui, né? Aí você quer sintonizar a TV Bandeirantes, mas você liga lá na Globo. Então você não vai conseguir sintonizar a Bandeirantes. O que eu quero dizer com isso? Quando você está numa baixa vibração, numa tristeza, num medo, o que eu vou encontrar hoje? Como que vai ser meu dia? Será que eu vou conseguir? Oh, meu Deus, esse trabalho me cansa muito. Você está numa sintonia ruim e você só vai se ligar com situações que vão sintonizar com isso que você está sentindo, com essa sua vibração, com essa sua frequência energética. E é muito importante para começar a mudar isso, a gente cuidar dos nossos pensamentos. É o primeiro passo. Eu ia perguntar para você, como é que a gente pode ficar sempre pensando positivo? Porque às vezes eu tenho a impressão, conta para elas, porque às vezes eu tenho a impressão que elas acham que eu sou chata, que, mas será que a Soninha tá sempre assim? Será que lá debaixo, nos bastidores, ela não tá só fazendo de conta, né? Então, olha, faz muito tempo que eu venho trabalhando isso em mim. E aí eu gostaria que você contasse para o pessoal, assim, como manter essa frequência. Então, Fale dos pensamentos. O que você falou é muito importante, porque a gente olha para o outro e fala, nossa, mas parece que aquela pessoa é impecável, né? A vida dela é maravilhosa, nunca acontece nada, ela está sempre para cima. Não, acontecem situações para a vida de todos nós, mas o primeiro passo é cuidar dos nossos pensamentos. E como que a gente faz isso? A gente começar a observar os nossos pensamentos, sabe? Quantos pensamentos a gente tem por dia? Quem imagina quantos pensamentos, quantas historinhas aparecem na nossa cabeça? Gente, respondam aí nos comentários. Por dia. Uma vez eu fui num curso e eu aprendi isso lá e eu falei, uau, eu não imaginava. Inclusive, eu fui uma que me aproximei mais, porque eu ganhei até um livro lá, quando eu aprendi isso. Nós temos
em torno de 60 mil pensamentos por dia. Gente, Uau! histórias, né? Coisas que a gente começa a lembrar lá do passado, ou a gente vai lá para o futuro, ou a gente fica contando história para a gente mesmo, fica fazendo um filminho na nossa cabeça. E o pior disso é que a maioria deles não são bons pensamentos. A maioria deles são pensamentos negativos, porque Negativos. nós somos assim. Principalmente agora, né? A tendência é que os pensamentos sejam em torno de, sei lá, talvez mais de 90% deles não são bons pensamentos. Não são pensamentos que nos colocam para cima, que nos dão animação. São pensamentos de preocupação, de volta ao passado, ou vai para o futuro, fica pensando, será que dá, será que não dá, o que vai acontecer? Ai, por que aquilo aconteceu? Por que fulano fez isso? Por que ciclano fez não sei o quê? Sabe? Então, a grande maioria deles são pensamentos negativos. E mais uma coisa muito interessante aqui, no outro dia, amanhã, eu vou ter cerca de 90% dos mesmos pensamentos que eu tive hoje. Então, quando a gente começa a observar esses pensamentos, a gente começa a... como é que eu vou te falar? A gente começa a deixar... Gerenciar. Gerenciar, ótima palavra. A Salete falou ali agora, gerenciar. Gerenciar, legal, legal. Deixar esses pensamentos, você começa a observar e aí eles vão embora, eles não dão continuidade. Parece que tem uma coisa aqui no meu olho. Às vezes é um cílio que caiu aqui. Eles não vão continuar, não vão fazer aquele filme na nossa cabeça. Então é muito importante a gente aprender a olhar para isso. Olha o que aconteceu uma vez comigo que eu achei muito, muito interessante. Eu estava caminhando num domingo de manhã, e tinha bem pouco movimento aqui na cidade, né? Eu estava numa rua, indo pela calçada, quando eu vi na frente, vindo bem na minha direção, um homem. E ele falava, e ele gesticulava, e ele falava alto, e ficava gesticulando, e eu fiquei olhando para aquele homem, e eu me aproximando dele, eu, meu Deus, e agora? Eu atravesso a rua, eu continuo aqui, ai que medo disso, o que pode acontecer? Aí eu pensei, não, eu vou continuar aqui, não vou atravessar a rua. Aí, quando eu cheguei perto, uns 5 passos assim, ele falou, bom dia, dona. E eu respondi no mesmo tom que ele, né? Bom dia. Aí ele falou assim para mim, a senhora sabe onde que é? Aí eu peguei e falei, é logo ali. Ainda apontei assim. Gente, ele deu uma gargalhada, sabe? E falou, me ganhou essa. E ele seguiu isso. E eu continuei caminhando, rindo por uns 10 minutos, assim, sabe? Muito interessante. E o que aconteceu? Logo eu estava lendo um livro que eu acredito que era O Poder do Agora, que dizia o seguinte: você já viu aquelas pessoas que andam pela rua falando sozinhas, e gesticulando, e você fala, nossa, tá louca, né? Olha! Você é doida. Gente, a nossa cabeça é igualzinho. A diferença é que nós não falamos. Se a gente pensasse alto, ia ser igualzinho aquele homem que eu encontrei, falando e gesticulando, porque tudo que vinha na mente dele, ele falava e conversava. E não é assim, Sônia? Nossa cabeça não faz É isso. bem assim, é verdade. Sabe que hoje eu estava também conversando com a minha filha, e aí a gente planeja tantas coisas, que daí o cérebro fica funcionando, funcionando, funcionando. Eu tenho que me policiar para não largar a minha atividade física da segunda-feira no finalzinho ali para fazer aquela parte que você relaxa, né? E depois do movimento pesado, você tem que relaxar para tudo ir ao pro normal, que são técnicas que a professora organiza. Mas aí, se eu não ficar no momento presente ali, que eu desviar um pouquinho minha atenção, eu já lembro, meu Deus, eu tenho que resolver isso, eu tenho que resolver aquilo. Só que é o pensamento que está lá dentro. Se eu começar a falar, vou estar que nem o cara lá que você encontrou. É isso. Então, e aí, gente, para que a gente começar a gerenciar esses nossos pensamentos, nós temos que nos habituar a voltar para o momento presente, para o agora, a ficar no momento presente,
estar no momento presente e não ficar pensando no depois ou pensando no antes, ou se preocupando com isso, com aquilo. Mas como fazer, né? Como que eu fico no momento presente? Porque quando a gente começa é muito difícil, por exemplo, quando você Porque a começa... gente tem tanto problema lá em casa, né, Claudete? E começa a pensar em filho, e comida, e roupa que ficou no tanque, não sei o quê, e vai lá trabalhar na casa da pessoa idosa. E daí Isso. escutou falar que no ônibus tá pegando Covid e tal. Como focar naquele momento presente e realmente desenvolver o seu papel, o seu trabalho ali, bonitinho, né? Como disse a Jajá ali, que ela só fala de coisa boa, como foi o dia dela para o idoso. Como nós vamos fazer isso para se concentrar e fazer um trabalho de qualidade, né? Então, eu tenho um livro que eu adoro, que é Praticando o Poder do Agora. E são exercícios simples, mas que a gente não se dá conta, a gente não valoriza. Por exemplo, ao pegar um copo de água na mão, como esse daqui, ó, é só você observar. Peguei o copo, sinta o copo na tua mão. No momento que você está sentindo esse copo na sua mão, você não pensa, você não consegue pensar. Ou simplesmente sinta a sua mão, sinta o que você estiver fazendo, se você estiver lavando alguma coisa, ou lavando uma louça, ou se você estiver sentada. Ah, não tenho nada para fazer, agora eu vou sentar e vou relaxar um pouco. Sinta os seus pés, mexa os seus pés, sinta você na cadeira, sabe? É simples demais, não tem segredo, não tem nenhuma fórmula mirabolante para fazer isso. Ou simplesmente preste atenção na sua respiração, o ar entrando e saindo, faça isso algumas vezes. Se você fizer 15 segundos, olha, isso está escrito nesse livro aqui, ó. Se você fizer isso 15 segundos, daqui a pouco você lembra de novo e você faz de novo, você aumenta a sua imunidade, inclusive, sabe? Você aumenta. Isso mesmo. Então, é muito fácil, é simples, é você prestar atenção no agora. Ah, mas vem o pensamento. Você... Oh, obrigada, meu pensamento. Tá tudo certo. Vai para o momento presente. Fica nesse momento presente, porque a única coisa que importa, gente, a única coisa que existe é o agora. Se você tem coisa para fazer depois, a hora que for o momento de fazer, você vai lá e faz, né? Se aconteceu alguma coisa, aconteceu, aconteceu. Ah, mas não foi legal, e aquilo está martelando na minha cabeça. Gente, aconteceu, passou, passou, não tem o que fazer mais. Agradeça pelo aprendizado, se não foi uma coisa legal, fala, poxa vida, obrigada, obrigado. O que eu posso aprender com isso? E bola para frente. Agora, a gente ficar com medo, porque tem muita gente com medo. Muita gente só, ai meu Deus, será que isso é um sintoma? Ai meu Deus, será que isso é não sei o quê? Sabe? E não consegue ficar no aqui e no agora. E aí é muito mais fácil mesmo que você, sabe, que você tenha a sua imunidade mais baixa, que você, sabe, porque a nossa mente, ela é danada, ela é a nossa grande amiga, mas ela também é muito, pode ser a nossa pior inimiga, se a gente não souber lidar com ela. Porque, claro, nós temos muitas memórias, né? Inclusive, essa música que você começou hoje, do Ho'oponopono, fala muito sobre isso, gente. Fala muito. Nós temos memórias de situações que aconteceram na nossa vida desde a nossa infância. Então, tudo que acontece na nossa vida vai linkar inconscientemente, porque a gente nem percebe isso, com uma memória de alguma coisa que nos magoou, que nos chateou, que nos... E aí aquilo fica lá, sabe? Fica lá martelando, martelando na sua cabeça, porque nós temos um monte de dodóizinho, né? Nós temos um monte de feridinha aqui, de histórias que ficaram lá, então vem situações que vêm e batem bem naquela feridinha e dói, e aí a gente fica pensando e fica martelando. Então, o segredo é ficar no momento presente, ficar no agora. Aconteceu, poxa vida, obrigada. Não foi como eu queria, mas tudo bem, eu agradeço pelo aprendizado. O que eu aprendi com aquilo? E não precisa procurar resposta, não. Faça a pergunta e deixa que o teu inconsciente ele vai buscar. O universo manda, né, as nossas respostas. Oi, Sônia, E assim, né? Opa, posso repetir? Sim, das nossas O respostas. universo,
O universo manda as respostas que a gente precisa, né, Claudete? Só que assim também, né? Uma coisa que eu observo na casa dos idosos e também observo com os cuidadores. É muita queixa, sabe? É muito ai, ai, ai. É muito, olha, me ajude, eu preciso que você me ajude, eu preciso de ajuda. Tá todo mundo passando por um momento delicado, né? Eu sempre digo assim, né, cada um está improvisando do jeito que consegue, tá difícil, né? A Salete falou assim, a autocura é possível, sim. A Cláudia falou, positividade. Sempre desvio o meu pensamento quando eu penso na minha saúde. Eu tenho motivos para isso, né? Então, acho que quando a gente pensa na nossa saúde, a gente tem que aumentar muito mais ainda essa frequência, deixar de mimimi, porque eu conheço pessoas guerreiras que estão levantando cedo, enfrentando dificuldades e têm problemas de saúde, né? E tem problemas que estão lá dentro que elas nem contam para ninguém, que elas estão resolvendo sozinhas e são exemplos de superação para nós. Então, acho que o cuidador, quando ele chega na casa do idoso e ele chega lá, a televisão tá ligada naqueles programas de Beltrano, não sei o quê, mas acharam uma criancinha morta, não sei aonde. Isso é tudo energia negativa. Não é que a gente está fechando os olhos para isso. Não. Mas a gente tem que usar a nossa inteligência emocional, né, Claudete? Para a gente fazer a nossa autocura, para a gente poder energizar a nossa história, a nossa vida, para poder ajudar os outros. Né? Por mais que você... mas eu nem estou ouvindo aquela notícia. Está ouvindo sim. Aquilo está sim. Você assiste só coisa ruim na televisão. Mas é lá com o outro, não é aqui comigo. A tua mente, ela não sabe nem a diferença do que é verdade e do que é mentira. Ela acredita em tudo aquilo que está acontecendo. E aquilo entra uma carga negativa tão grande dentro da gente que a gente não tem ideia. Porque a mesma coisa que eu para vocês agora, ó. Imagine um limão. Imagina agora você cortando esse limão e espremendo o limão na sua boca. Você não está fazendo isso, mas já não vem até uma coisinha assim, uma aguinha? Vem, já dá uma coisa na gente aqui. Porque a tua mente ela não sabe se isso é verdade, se é mentira. Então, você está assistindo aquelas coisas ruins, essas novelas que só tem traição, malvadeza e tudo. Tudo isso faz mal para gente. Tudo isso. As notícias, o que dá ibope na televisão é só acidente, assassinato, as mortes, né? O Covid. É só coisa ruim. 90% é Covid que está faltando, que está morrendo, que está isso, que está aquilo. Vamos entrar numa frequência positiva. E aí a gente... Que a própria TV é uma frequência, né, Claudete? A televisão, o rádio já é uma frequência energética lá de cima, mas que vem com pensamentos negativos para nós, muitas vezes. Frequência muito ruim, que nos sintoniza com uma parte muito negativa, muito triste, nossa, e aquilo a gente não percebe, mas influencia totalmente no nosso dia a dia. Influencia totalmente na nossa vida. Então, essa música que você colocou, Sônia, até no final, se puder deixar o link aí para o pessoal ver. A Flavinha vai botar ali o link para o pessoal escutar depois. O quanto ela ajuda, se vocês olharem os comentários que tem ali também, né, no próprio videozinho do YouTube, lá, o quanto isso ajuda as pessoas a se libertarem desses pensamentos ruins, desses pensamentos negativos. Essa, né? É muito linda essa música. E é isso que a gente tem que ver no nosso de televisão. E quem é cuidador, com jeitinho, vai tocando devagarinho lá para as pessoas, aonde a pessoa trabalha, substituindo. Vai ver o quanto vai mudar o próprio ambiente da sua casa, porque você também pode mudar o ambiente onde você trabalha, com a pessoa que você trabalha, mostrando, porque às vezes você trabalha com uma pessoa também que é mal-humorada, que é isso, mas se você começar a fazer um trabalho de mostrar para ela o quanto o dia é lindo,
o quanto você é grata, você mostrar o quanto você é grata pela sua vida, o quanto você é Já grata. chega com um sorriso, né, nos olhos, o sorriso estampado. Olha, a Sorrir. Salete está se identificando bastante com a live, eu sei que muitas outras pessoas também, mas eu gostaria até de fazer uma referência à Salete, a Cláudia, nossa prima, que é a tua irmã, né, lá da Bélgica, que está assistindo aí a live também, estão se identificando com a nossa conversa, por quê? A Cláudia é um exemplo de superação para nós. Verdade. Nossa, eu sou super grata pela vida dela e por ela ser essa pessoa tão especial. A Saletinha, ela é tão sensível. É você, Cláudia, você sim. Nós vamos falar de você E hoje. os desafios que passa, e a vida para ela é linda e maravilhosa, e ela é grata o tempo inteiro, porque às vezes a vida nos traz desafios. E se você se entrega, é muito pior. Então, o sorriso no rosto, a Cláudia tem sempre um sorriso no rosto, tanto que ela tem uma carinha de Sempre. porque ela está sempre rindo. Ela fala assim, eu E um não gosto batom bonito. sempre de batom, sempre bem arrumada, sempre de bem com a vida. E é assim que a gente tem que ser. Se você chegar lá na casa onde você trabalha, você tem que dar um bom dia feliz, uma boa tarde feliz. Você tem que mostrar que você está feliz, que você vai contagiar outra pessoa com aquilo que você está levando, né? É. Não é Até assim? quero contar uma historinha bem rapidinha aqui. Ó. Essa semana uma pessoa me chamou pelo Facebook que queria o contato da Cláudia. E a Cláudia pode dizer para nós quantos anos atrás que ela trabalhou nessa família como cuidadora na época, que hoje ela é empresária e tudo mais. Naquela época que ela foi embora para a Bélgica. E daí a mulher me chamou no Facebook, porque eu também trabalhei na mesma casa, sempre conto a minha história aqui, que você e a Cláudia, né? Se juntaram para me levar para a Europa. A Tânia também estava lá na Bélgica na época, que continua lá, você estava lá. As três primas me chamaram e vocês. A Cláudia tem uma agência, trabalha numa agência de viagem, mandou bilhete, fizeram toda aquela função para mim ir embora para a Europa, né? E ainda de quebra eu cheguei lá e ganhei um emprego que tinha sido há muitos anos atrás já da Cláudia. E daí a Cláudia, esses dias, a Sofia, né? Ah, me chamou e falou assim: eu quero conversar com a Cláudia, eu tenho tantas saudades da Cláudia, tantas saudades, e você vê como uma pessoa amorosa fica para o resto da vida da gente. A Cláudia, ninguém esquece ela, ninguém esquece de tão feliz que ela é, de tanta alegria que ela passa. Então é isso que a gente tem que fazer, gente. A gente tem que passar alegria para os outros, a gente tem que se sentir grato pela nossa vida, né? Cuidar dos nossos pensamentos. E como eu falei antes, mais uma dica aqui que eu quero dar, porque às vezes a gente pensa assim, mas a minha vida foi tão sofrida, eu não consigo mudar, eu não consigo mudar, é muito fácil falar. Nós temos os nossos sabotadores internos. E é muito importante a gente saber disso. Porque nós, a maioria de nós, vive no agora, no momento presente, consciente do que está fazendo, de 5 a 10%. Então, vamos colocar 5%, que é o que a maioria das pessoas vive. Inclusive eu, a Sônia, todo mundo. O que a gente tem que fazer é se ligar nisso. Puxa, opa, tenho que me ligar, tenho que estar ligada. Porque se você deixar, você fica 95% do tempo fazendo coisas inconscientemente, você nem percebe. Quantas vezes você deixa o seu celular em algum lugar e aí você fica rodando a casa inteira? Às vezes você deixou dentro do guarda-roupa, às vezes você deixou lá na lavanderia. Você fala, nossa, mas eu não lembro como é que eu deixei, né? Você nem pensa nisso, fala, não, deixei aqui. Mas você nem percebe que você colocou, estava ali. Eu já aconteceu de eu estar guardando roupa, eu coloco o celular na prateleira do guarda-roupa ali, fecho o guarda-roupa e depois fico procurando. Então, e aí tem um livro que se chama também Inteligência Positiva, que ele fala isso, sobre os nossos sabotadores internos, que a gente tem que prestar atenção, porque um grande sabotador que todos nós temos e que atrapalha muito a nossa vida é o nosso crítico interno. É o sabotador mestre, que depois vem outros aí, mas vamos falar do crítico. O nosso crítico é aquele que fala assim, podia ter sido aquilo, podia ter sido feito diferente. Ai, mas por que eu fui fazer isso desse jeito?
Ai, mas fulano fez tal coisa. Olha como aquela pessoa tá vestida, sabe? Então, a gente Olhar tem que... mais no outro, né? Olha muito o outro e deixa de olhar para si próprio. A Kátia estava dizendo ali, né? Observar a si próprio também. Nós somos muito críticos, na verdade. Muito críticos com o outro. E lá no fundinho a gente é crítico com a gente mesmo. Talvez a gente até não admita isso. Mas o segredo é se aceitar. É não ser tão duro com as pessoas, nem com o outro e nem com você. Aceitar as situações. Vamos facilitar isso. Vamos colocar a palavra julgamento, Sônia. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Julgamento, é verdade. Olha, gente, olha bem essa palavra julgamento. É um exercício, até eu ia dizer para você das dicas, né? É uma das dicas importantes, a gente deixar de julgar menos, olhar mais para si, deixar de olhar o que, que o vizinho está fazendo, o que, que o outro, e pensar em si, autocuidado, porque como você falou lá no início, e a gente falou numa live esses dias ali, Claudete, não adianta a pessoa ter conhecimento. Ah, quero fazer curso de cuidador. Ah, eu quero fazer curso de cozinheira. Aí agora eu vou fazer um curso de manicure. Ah, a professora vi falar que a dona Sônia é ótima, eu quero fazer um curso de cuidador com ela, quem sabe ela me arruma um serviço. Daí já vem assim. Se eu fizer um curso com a senhora me arruma um serviço? Só que a pessoa precisa autocuidado primeiro, né? Se conhecer primeiro, e eu vou dizer para você. A gente deu uma travadinha aqui. Tá me ouvindo? Tá tudo bem, pode falar. Então, o que você falou antes é muito legal, muito importante, assim, porque muitas vezes a gente gostaria tanto que o outro resolvesse a nossa vida, né? Uma coisa, ai, Sônia, eu tô com um problema tão grande, me ajuda, me ajuda, me ajuda, e daí isso e aquilo. Ai, uma vontade de que a Sônia me fale uma coisa mágica, assim, que eu faça aquilo e minha vida se resolva, mas infelizmente isso não existe, não existe, ninguém resolve a vida de ninguém. E aí, se a pessoa ela faz um curso disso, um curso daquilo, ah, não, a manicure não deu certo porque por isso, por aquilo, por aquilo. Ah, mas cuidador não deu certo também por isso, por aquilo. Gente, aonde que está o problema? O problema está em você, o problema está na pessoa. Eu paguei o curso, né? Por exemplo, uma vez eu escutei uma pessoa falar assim para mim, eu paguei um curso de 2 dias que a senhora foi professora. E nunca arrumei emprego de cuidadora, até hoje não arrumei nada de cuidadora. Então, por que não arrumou? O problema é de quem? Das pessoas, né? Então, por isso é legal a gente se olhar com amor. Quando você gosta de você, a Sônia é uma pessoa que gosta dela. E a Sônia transmite alegria para todas as pessoas que estão em volta. A Sônia não é perfeita, eu não sou perfeita, a Cláudia não é perfeita, ninguém é perfeito, mas a gente se gosta. A gente tem que se amar acima de tudo, porque daí as outras pessoas gostam de estar com a gente e a tua vida flui. Você permite que a sua vida flui. Agora, se você está sempre ligado no isso não deu certo por aquilo não deu certo, me ajuda, pelo amor de Deus, que eu não sei o que fazer. As pessoas, para começar, elas não... É uma questão energética, né? Não sei se as pessoas acreditam em energia ou não, mas a energia existe e ela transmite, contagia outra pessoa. Tem tantas pessoas... Travou um pouquinho ali. Que são felizes, que sorriem. E aquelas pessoas que estão sempre reclamando. Aí elas se juntam com quem? Com quem reclama também, né? Aí elas gostam de se juntar e fica naquele muro de lamentação, não é verdade? Isso mesmo. Então, as dicas importantes é, primeiro, observe seus pensamentos, fique no agora, no momento presente, não permita que a sua mente faça aqueles filmes que eu me lembro, antigamente eu gostava de parar para pensar, gente, pensa isso, é muito doido. Eu gostava de parar para pensar e daí eu fazia um monte de filme na minha cabeça do que já aconteceu, do que ia acontecer, como é que eu ia fazer, o que eu ia falar, o que a pessoa ia responder. Eu falava e até dava a resposta até do outro, sabe? E isso me levou a quê? Isso me levou a
depressão. Isso me levou à ansiedade, a não conseguir dormir à noite, ia dormir, não conseguia, tinha que tomar remédio, tomei bastante tempo lá. O povo deve conhecer o tal do Rivotril aí, né? Eu tomava. E aí, graças a Deus, quando eu comecei a olhar para mim, a me entender, a ser grata pela minha vida, a não deixar os pensamentos tomarem conta de tudo isso. E hoje eu não tomo nada, graças a Deus, né? A gente não precisa, dorme bem, acorda bem, porque quando você dorme com um sentimento de gratidão, de alegria pelo teu dia, quando você acorda com alegria, com gratidão, tudo flui. E não é que eu sou, a minha vida é um mar de rosa e eu estou jogando dinheiro pela janela. Não, não é isso. Mas a gente tem que ter paz, né? Independente de como está a sua vida, você tem que se sentir em paz. É isso que faz com que as coisas vão acontecendo à sua volta, as coisas vão dando certo para você. Não venha buscar uma solução milagrosa. A Sônia vai me ajudar, a Claudete vai me ajudar. Claro que a gente ajuda, sim, a gente ajuda a pessoa. A gente dá algumas dicas, a gente oferece algum conhecimento, né? Por exemplo, como eu falei, organização, por exemplo, né? É um passo para o futuro. Então, organizar como? Semana passada a gente fez aquela live lá de projetando a vida profissional, né? Como é que tu vai fazer uma projeção para a sua vida profissional? Tendo uma organização. Na sexta-feira a gente falou, mas e agora? Uma organização financeira para uma projeção profissional, né? Então, se você não tem uma organização financeira, não tem uma organização na sua casa, não tem uma rotina, não tem como você alavancar profissionalmente ou na sua vida, no modo geral. E também a questão emocional é fundamental, né? Como é que você vai parar de ter pensamentos negativos se você não se organiza, né? Uma dica é a organização. Eu queria te perguntar, Claudete, assim que você deixasse assim para elas umas dicas também, de como elas utilizarem o seu telefone com fone de ouvido quando estão, né, quando estão no plantão à noite, o que tipo de meditação elas poderiam fazer, porque a gente não está falando em religião, né? A gente está falando em espiritualidade que vai ajudar a gente não desanimar e enfrentar esses desafios. E às vezes é preciso, né, você ouvir palavras bacanas para substituir pelos maus pensamentos. O que você diria para nós? Até música, sabe? Uma dica que eu vou dar bem interessante é o seguinte, mas eu rezo tanto, né? Eu rezo, não é religião, gente. Seja a religião que você for. Mas o rezar não é rezar assim, meu Deus, me ajuda, pelo amor de Deus, porque eu tô sofrendo, porque não sei o quê. Aí você tá numa energia super baixa, você tem que rezar assim, muito obrigada por aquilo que eu tenho, muito obrigada pela vida maravilhosa que eu tenho. Essa é a forma de rezar. Por mais que não seja, mas não é verdade. É verdade sim, porque se não for, vai ficar, porque você vai trazer para você, você vai se aumentar a sua vibração e você vai se sintonizar com coisas boas. Mas procura lá música para elevar a vibração, música para quando for dormir, você pode deixar do lado o seu celular virado com uma música baixinho, música para dormir. Você sabe, Sônia, que a musicoterapia, eu sei que você até já estudou sobre isso. A música traz muitas coisas boas para a nossa vida. A música, nossa, ela salva a vida, sabe? Você colocar Por isso que a música está sendo usada, está sendo muito usada no tratamento de pacientes com demência e pacientes com Alzheimer. Isso os nossos cuidadores vão ver nos cursos nossos aqui, né, da questão da música. E se a música é boa para os idosos, é boa para levantar a autoestima do idoso, como não seria para nós, né? Então, se você está ali, coloca um fonezinho de ouvido e sintoniza lá no YouTube, tem muitas músicas. Música para elevar o astral, mas pega uma música que seja mais só musical, assim. E tem gente que não consegue, sabe? Porque ela é uma música mais calma e a pessoa é tão acelerada que ela não... Mas insista para que você se acalme também, para que seus pensamentos se acalmem. E não esqueça de ficar no agora, que é quando
Ó, se você simplesmente de você fazer isso aqui, ó, você já vem para o momento presente, você já vem para a sua presença. Isso é muito importante, porque a gente não permitir que você fique distante de você, fique no momento presente, no agora. Então, é você sentindo o que você está fazendo, é você mexer seus pés, as suas mãos. Quando você tomar banho, você sentir que você está tomando banho, né, Sônia? Isso é uma terapia Sim. maravilhosa. Isso, e a concentração, né, é perfeito, porque quando, por exemplo, nós que somos cuidadores, né, a gente chega em casa com aquela roupa do plantão, tira a roupa do plantão e vai para o banho. Custa você é, proteger o teu corpo com uma oração, com umas palavras, quando você está tomando banho, né? Obrigado, Senhor, por esse dia. Essa água que está vindo é uma água abençoada que está purificando o meu corpo, o meu espírito. É tão lindo isso, né, gente? Sentir a água, Abençoar a comida, né? Até para quem dá banho, por exemplo, o cuidador que vai dar banho no idoso. Converse com ele nesse momento, olha que água abençoada, eu não sei exatamente como que é o banho, né? Mas olha, sabe, olha que beleza esse banho, tá te deixando limpinho, cheirosinho. Eu sei que a Sônia, eu acho que você faria isso, né? Você Com certeza, eu sempre falo nos cursos, né? Quando vai dar banho na pessoa idosa, olha, eu falo assim, ó, o idoso, ele não sente que ele tá sujo, porque ele não tem olfato, a visão tá curta, ele não enxerga que tem uma sujeira na roupa e tal. Então, você tem que convencê-lo a tomar banho, porque o banho é restaurador. E daí, naquele momento do banho, em vez de ser uma coisa chata, deixa tudo preparado, põe uma música. A Sandra estava ali agora na nossa live, não sei se ela ainda está, porque ela está no plantão. Ela sempre colocava primeiro para o idoso dela, que ela tinha aqui em Balneário, aqui em Florianópolis, música clássica, porque ele era amante da música clássica. Daí ela dizia assim: vou colocar a nossa música de tomar banho. Olha só. E daí ele, não quero tomar banho. Daí ela botava música clássica e vinha e sentia assim com ele, olha que delícia, tomar banho com essa música. Sabe, tudo isso é terapêutico. Terapêutico, com certeza. Porque quando você foca, o foco, tudo aquilo que você foca expande. Então, se você começar a focar em você, no seu cuidado, no seu pensamento, olhar para você com amor, com carinho, isso vai aumentando cada vez mais e você vai perceber o quanto você está se sentindo melhor com você mesmo. Agora, se você focar lá fora, na tristeza, na angústia, no problema, aquilo também expande e vai te fazendo mal a cada dia. Então, gente, é muito, muito importante, sim, você cuidar da sua mente, dos seus pensamentos. Não vai ter uma pessoa que vai te dar uma fórmula milagrosa, as pessoas podem te dar, sim, ferramentas, como a Sônia faz, ela te dá muitas ferramentas. Organização, quando você organiza a sua vida, quando você organiza a sua casa, as outras coisas vão se organizando na sua vida também, organizar as suas finanças, tudo isso traz organização para toda a sua vida, porque muda a frequência, muda a sintonia. E assim, ó, vou dar um depoimento agora que aconteceu comigo, que eu acho que vale muito a pena falar, sobre quando as coisas vêm de graça pra gente. No ano passado, durante a pandemia, eu fiquei 3 meses na casa da minha filha. E aí eu não pagava para comer nada, às vezes eu comprava alguma coisa para contribuir, mas elas não faziam questão. Eu tinha tudo que eu queria na casa delas, conforto, piscina aquecida, e elas tinham uma personal que dava ginástica. Todos os dias, naquele horário ali das 18 às 19 horas, elas ligavam o telefone e faziam exercício com aquela personal. E elas pegaram uma nutricionista que deu uma alimentação balanceada e tal, e eu entrei no ritmo da alimentação, mas eu não quis fazer o exercício. Daí elas diziam brincando, ninguém forçava a barra, só dizia assim, Sônia, vamos fazer exercício? Mas eu não queria. Um dia elas pediram para personal, cadê a tua mãe, Kátia? Cadê a tua mãe? Minha mãe tá ali, você tá olhando, eu e os cachorros deitada na televisão, vendo TV. Ela não quer fazer exercício com a gente, agora na pandemia vai ficar gordinha e tal. E eu nada.
Não paguei, né? Não estava gastando nada. Podia fazer exercício, podia comer do bom e do melhor, podia entrar naquela piscina aquecida a hora que eu queria. Mas eu não tinha menor interesse, gente. Eu estava assim, ó, tanto faz como tanto fez. Agora que eu estou aqui na minha casa, que eu me organizei, vim para minha casa, eu estou fazendo exercício pago, com uma personal 3 vezes por semana. Eu estou cuidando da minha alimentação, que eu aprendi com elas, né? E eu morro de vontade de ir numa piscina. Só que não vou por causa da pandemia, né? Então, sempre eu digo assim, ó, não dê as coisas de graça para as pessoas. Você também me dizia isso, né, Claudete, quando a gente começou nossas terapias. Ela dizia, olha, eu não vou te cobrar caro, mas você vai ter que me pagar alguma coisa para aprender a dar valor. E é assim as coisas, gente. Hoje eu fico pensando, por que eu não aproveitei aqueles com exercício, com a personal? Agora eu estaria muito melhor, eu estaria me sentindo melhor fisicamente, né? E eu ganhei e não pratiquei. Então, acho que vale a pena a gente reforçar sempre essa coisa de você valorizar cada centavo que você recebe e que os outros te oferecem também. Porque é o dinheiro do outro que ele está te oferecendo, né? Em forma de alguma coisa. Com certeza. Então, e é isso aí mesmo, porque muitas vezes a pessoa ela quer ajuda, e aí já aconteceu muito comigo, né? Aí você, não, então vamos fazer e tal, mas tá difícil, eu não posso pagar. Não, então vamos marcar. Então marcamos lá 4, 5 horários. Da primeira vez vem, da vez remarca, na terceira vez remarca e remarca e remarca e não aparece mais. Porque infelizmente está muito linkado, sim, o valor das coisas. Quando você paga, você dá mais valor. Então, eu acho que é assim, e a gente tem que valorizar mesmo o nosso tempo e o nosso trabalho, porque ele é importante, porque tudo que você sabe, tudo que você faz, você também investiu para você ter o que você tem hoje, você também investiu para você saber, para você passar para os outros aquilo que você tem hoje. Então, é muito importante, sim, essa é uma troca, na verdade, né? É uma troca. Você dá o seu trabalho e o outro te dá a troca, que é o dinheiro. Então, é muito importante. Às vezes, até legal essa palavra troca, é muito interessante usar isso, né? É uma troca, porque o dinheiro é uma energia e a gente tem que gostar dele também. Tem muita gente que não gosta muito do dinheiro, aí eu já estou numa outra área. E a gente tem que gostar. Cada centavo, cada moeda é importante, porque não importa se é uma moeda de 5 centavos ou é uma nota de R$ 200, você tem que dar o mesmo valor para aquele dinheiro, porque o dinheiro é uma energia, tudo é uma energia, tudo é energia. Tudo é energia. Então, quando você dá E eu falei também. Falei sobre a questão do dinheiro semana passada também, que as pessoas têm medo de falar o que ganha, têm medo de falar do dinheiro, tem um trauma com dinheiro, e dinheiro é louco de bom, gente. E faz louco de bem para a vida. E quanto mais você vibrar em cima ali do dinheiro, ele vem. E né? merecedor, né? Porque a gente tem a gente ouviu muita coisa lá na nossa infância que está guardadinho lá dentro. Então tem que fazer um trabalho assim de, não, o dinheiro é bom e eu gosto do dinheiro, sim, porque a gente ouvia assim, ai, rico não vai para o céu, ai, aquele lá ficou, olha só, cresceu na vida, mas é porque, né, roubou, sabe? Só fica rico quem rouba, né? O dinheiro é sujo, a gente não gosta do dinheiro porque o dinheiro é sujo, tem tanta coisa suja também. O dinheiro não é mais sujo que o celular, por exemplo. O celular da gente também. E tudo que se pega passa pela mão de muitas pessoas, mas tem aquela coisa, o dinheiro é sujo. Então, vamos entrar numa sintonia assim, de uma vibração boa com o dinheiro, entender que o dinheiro está aqui para nos ajudar, que a prosperidade faz parte da nossa vida, todos nós somos merecedores de muita prosperidade, né? E cuidar do nosso momento, cuidar dos nossos momentos, agradecer pelos nossos momentos. Eu acho que isso é assim fundamental para a nossa vida. Isso mesmo, isso mesmo. Evitar comentar, porque as conversas começa a falar de Covid, parece, meu Deus, conversa sobre isso. Evitar. Eu evito falar, assim, não tenho vontade de falar sobre isso, porque não precisa.
Não precisa. Claro. Claro. Mas olha, Claudete, eu quero agradecer imensamente aí, nós estamos com o nosso horário em cima do laço, mas eu também quero agradecer todos os comentários das pessoas que estão ali. Olha, a Sofia entrou na nossa live, nós estávamos falando da Sofia agora há pouco também, e amiga da Cláudia, lá de Bruxelas, entraram aí na nossa live. Também quero mandar um super beijo especial para os meus alunos que estão me prestigiando, a Saletinha ali também, que escreveu bastante, participou, a Kátia, pedindo, por favor, né, o Israel pedindo paz no coração, paz, amor, energia, a Flavinha. Nossa, gente, as convidadas da Claudete, assim, tanta gente bonita, né? E eu quero dizer para vocês que essa semana é a semana da saúde, né, para o cuidador, e cuidador somos todos nós somos cuidadores. Uns cuidam de idosos, outros cuidam da família, outros cuidam de animais, um cuida do outro, e um cuida da esposa, o outro cuida do marido, do filho, e assim por diante. E na quarta-feira nós vamos continuar ainda a nossa live, né, com o Josimar Lara, que também é da nossa família, que a nossa família é cheia de gente, ó, expert aí, alegre, alto astral. A gente herdou dos nossos avós, eu acho isso, né, Claudete? Porque os nossos avós também tinham muita energia aí para passar, e passaram para a gente muita experiência, né? E hoje a gente falou bastante da nossa inteligência, usar essa nossa inteligência emocional a nosso favor. E na quarta-feira nós vamos falar sobre a alimentação, o que entra para dentro do nosso organismo, né? O que você come? Cuidar da mente e cuidar daquilo que você come também. E eu quero deixar a despedida para você e gratidão mesmo. Então, eu também agradeço muito a oportunidade. E a Sônia falou, nós somos cuidadores. O tempo inteiro nós cuidamos de alguém, então cuida de você também, né? Cuida de você, cuida do seu coração, cuida da sua alma, tenha paz, esteja em paz, busque estar em paz, que esse é o melhor remédio que existe para tudo. Muita gratidão, e se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar comigo, meu Instagram eu acho que está ali, né, à disposição, Claudete Bom, é só procurar lá que você acha, e eu estou aqui para a gente conversar. Gratidão, Sônia. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Gente, chamem a Claudete, tirem dúvidas, conversem, que o importante é a gente estar sempre aí na sintonia, na frequência para cima, positiva. Beijo, uma boa tarde, vamos fazer uma tarde maravilhosa e um bom início de semana. Gratidão. Beijo.